Olá, bem-vindo ao canal da Cuidando de Gente aqui no YouTube. Eu sou Roberta Borges, pedagoga, psicopedagoga, orientadora profissional, educadora emocional, mãe da Gabriela e da Fernanda, entre tantos outros papéis, funções que a gente, enquanto pessoa, enquanto adulto, enquanto gente, ocupa na vida, não é? Aqui a gente conversa e abre espaço para reflexões sobre educação consciente, disciplina positiva, saberes poderosos de Montessori, Piaget e tantos outros autores e educadores que foram fundamentais para que a gente pudesse acessar saberes, conhecimentos potentes e transformadores que nos ajudam a guiar de forma mais assertiva, mais respeitosa e empática as nossas crianças. Afinal, já vivemos uma nova era que abre espaço e demonstra claramente a necessidade de um olhar mais humanizado, de pessoas mais fortalecidas na sua autoestima, nos seus saberes, principalmente virtudes, valores, princípios, para que saiba, sobretudo, se relacionar. Por incrível que pareça, embora a humanidade tenha avançado muito ao longo desses milhares de anos, é certo que ainda temos muito a evoluir, muito a aprender, e nós, como pais e educadores, assumimos essa grande, talvez a maior responsabilidade que nos foi concedida quando nos deparamos com o desafio de formar uma criança, um adolescente para a vida, porque afinal de contas são os nossos padrões emocionais, comportamentais, mentais, que entregam os principais norteadores que guiarão as nossas crianças. É muito mais do que a gente fala, o que a gente faz, a nossa ação, a nossa atitude na vida é que realmente é espelho na formação das nossas crianças. E por isso a gente considera tão importante vir aqui e partilhar os nossos saberes, partilhar as nossas buscas, a nossa história, porque como mãe, educadora, obviamente, o tempo todo eu também estou em transformação, eu também estou acessando conhecimentos e informações que me mobilizam, que me fortalecem e que, portanto, me fazem querer partilhar com você para que a gente possa ser elo, como eu costumo dizer, ser pontinho de luz no universo e tornar o mundo melhor com a nossa entrega. Nós estamos hoje, durante esse mês de maio, nós trabalhamos o livro A Teoria das Inteligências Libertadoras, do professor Celso Antunes, e hoje eu vou finalizar as nossas reflexões sobre esse livro, falando especificamente do método que ele partilhou com as pessoas, com o mundo, pensando em desenvolver, em entregar sementes para as nossas crianças que pudessem favorecer, então, as inteligências libertadoras. Então, ele faz aqui uma analogia com os grandes teóricos, os grandes gênios da história da humanidade que tinham características muito parecidas, para que a gente possa então perceber quais os caminhos, o que liga uma pessoa à outra e o sentido que tem determinados padrões comportamentais, emocionais, espirituais, inclusive. Então ele coloca assim:
Entre a maior parte desses gênios de criatividade, constatam-se alguns pontos em comum extremamente significativos. Tomando-se como referência os casos de Charles Darwin, Mozart, Albert Einstein, Santos Dumont, Piaget, Marie Curie, entre outros, que viveram em culturas e situações diferentes, é possível perceber. Bom, primeiro ponto, ao que tudo indica, faziam uso frequente de uma aprendizagem significativa, ou seja, a contextualização dos saberes. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na entrega que a gente deseja dar para as nossas crianças e adolescentes, o que realmente a gente gostaria que eles acessassem, é super importante que a gente tenha esse olhar para a contextualização desses saberes. O que isso tem a ver, o que faz sentido com a vida real, com a construção de significância para a sua trajetória. B. Revelavam imensa paixão pelo trabalho e se entregavam sem limites às suas obras, mostrando forte determinação e extrema coerência pela ideia de um projeto, isto é, organizando um plano com objetivos e metas claras. Então, esse é um princípio que a gente sabe que é fundamental quando a gente pensa em educação, que é o foco, é se saber aonde quer chegar, definir quais estratégias e quais os caminhos que se deseja trilhar para se formar ou educar a criança. Apresentavam autoconhecimento e, em função do mesmo, autoconfiança em seu trabalho e nos produtos que criavam. Por quê? Porque a gente sabe que, se a gente for dar um mergulho aí nos primórdios, né, onde ainda não tinha o avanço tecnológico, acesso irrestrito a informações, nem sempre os grandes gênios da nossa história foram imediatamente aceitos. Aliás, a grande maioria, na verdade, foi até repudiado e acusado de loucos, alguns, porque traziam conhecimentos que muitas vezes ia contra os princípios da sociedade da época. Mas algo que eles tinham em comum era realmente a crença, a autoestima elevada, a autoconfiança e, portanto, o otimismo, a certeza de que aqueles seus projetos e que aquelas suas ideias realmente tinham sentido. E isso é super importante para a gente fazer aí uma analogia, então, quando a gente fala, por exemplo, do modelo de educação consciente, baseada em relações respeitosas, empáticas, gentis, não violentas, que muitas vezes é criticado por muitas famílias que ainda seguem aquele padrão tradicional, autoritário, e que vem na educação consciente, por exemplo, uma fraqueza, uma fragilidade do condutor, né, do educador, e, portanto, criticam sem, na verdade, terem acessado os saberes e os recursos que fortalecem e fundamentam a educação consciente. Então, por isso que a gente sempre fala que é fundamental estudar para ser pai, mãe e educador. Outro aspecto era o que eles destacavam-se na ousadia. E aqui eu também trago para essa questão da educação consciente, de um novo modelo de educação que valoriza, que dá voz à criança, que respeita o seu tempo, que respeita as suas emoções, os seus sentimentos, as suas necessidades, a sua história, porque nem sempre isso aconteceu. Aliás, a gente sabe
que em tempos remotos e não tão distantes também, há muito pouco tempo atrás, aliás, na nossa época, nós ainda éramos vistos, né, como adultos em miniatura e sem voz, sem vontade, sem desejo. Era o que o adulto definia e a gente tinha que seguir, ainda que muitas vezes aquilo fosse contra a nossa essência, o nosso querer genuíno. Então, algo que é super importante aqui que ele traz é você realmente acreditar e ser ousado. E para isso, mais uma vez, a gente reforça a importância do estudar, de você se apropriar de recursos, de métodos, de saberes que te fortaleçam para que você realmente possa ter uma conduta que gere um padrão, que gere um modelo coerente com aquilo que você prega. Possuía um notável poder de concentração. Quando queriam, sabiam canalizar com energia toda a sua atenção para um projeto que tinham em mente. Aqui é a questão do foco, é realmente você saber onde você quer chegar e você se preparar, se fortalecer mais uma vez para que você possa então atingir esse objetivo e os resultados esperados, tá? E algo que é fantástico que o professor Celso Antunes traz quando ele fala do método, há 20 anos atrás, né, porque esse livro é de 2001, são os elementos estruturais da educação das inteligências libertadoras, que ele fala da alfabetização emocional. E muitas pessoas, gente, acham que esses são saberes, são conhecimentos recentes, e na verdade a gente está falando aqui de um educador que já há 20, 25 anos questionava esses modelos educacionais, as entregas que as escolas davam para suas crianças e que as famílias davam, e já trazia aí os saberes de Gardner, né, das inteligências múltiplas, do Daniel Goleman, que é a inteligência emocional, para nortear então as inteligências libertadoras. E aí tem alguns aspectos que são fundamentais quando a gente pensa nessa alfabetização emocional que é tão necessária, que é a autoconfiança, a autoestima, o autocontrole, a empatia e, obviamente, a partir disso, a capacidade de se relacionar com as pessoas. Então, o relacionamento interpessoal é fundamental e a gente sabe que são saberes, são estruturas, são padrões que já no berço a gente começa a formar, a desenvolver nas nossas crianças. E a pessoa que é alfabetizada emocionalmente, que acessa esses saberes e principalmente os recursos da inteligência emocional, tem chances maiores, né, de ser realizada, de definir um projeto de vida que realmente possa nortear o seu caminhar, sabendo onde ela quer chegar, com foco, com estratégia. E é uma pessoa que, via de regra, é inspiradora, é alegre, é otimista, porque, claro, todos nós temos desafios, a vida é repleta de adversidades. Aqui é super importante que a gente deixe claro que a gente não defende o mundo de faz de conta, né? Cor-de-rosa de bolinhas brancas, como eu costumo dizer, mas sim um mundo real, que tem as suas adversidades, tem os seus desafios, mas que quando a gente tem ferramentas potentes, recursos, e a gente estuda, a gente investe no nosso autoconhecimento contínuo para se fortalecer, a gente consegue dar conta com muito mais assertividade do que aquelas pessoas que não olham para isso. E aí ele traz então os elementos estruturais da educação das inteligências libertadoras, que são 5 princípios:
A preparação, que a gente já falou, o planejamento, a organização do espaço, do tempo, quer dizer, se eu quero desenvolver determinados saberes com as minhas crianças, com os meus adolescentes, eu preciso preparar esse ambiente, eu preciso trazer os recursos adequados para que eles sejam estimulados, para que realmente exista uma efetividade nesse processo de formação. Um outro pilar é a programação, né, que tem a ver com a preparação, que é você selecionar quais os estímulos que serão utilizados, quais são adequados para aquele momento, para aquela situação, e muitas vezes ali no dia a dia aproveitar as situações que surgem para valorizar e fortalecer esses saberes com os recursos que estão ali disponíveis, mas sempre a preparação, a programação, a constância e a perseverança, que é fundamental quando a gente pensa na educação consciente. Então não é um dia, 2 dias, é a vida toda e o tempo todo. Então, como eu falei, é o nosso padrão comportamental, é a nossa fala, são as emoções que a gente entrega, todo o nosso comportamento, a nossa atitude diante da vida é que vai educar, vai guiar, vai formar, vai inspirar a nossa criança ou adolescente. Aí ele fala da retomada e da ação. A retomada é respeitar o tempo da criança, a sua história, os seus interesses, as suas descobertas, mas sempre fazendo essa interligação entre aquilo que foi trabalhado, entre os saberes que já vêm sendo conduzidos e partilhados com ela, para que exista contextualização. E a ação, obviamente, é a prática, é você estar atento ali no dia a dia, às entregas da tua criança e quanto, como e quando ela traz à tona todos esses saberes e como ela se comporta, como ela interage com as pessoas, com o meio ambiente, como ela constrói os seus processos de investigação, de levantamento de hipótese, de descobertas e, claro, sempre valorizando as suas conquistas, elevando a sua autoestima, acolhendo para que ela sinta-se aceita, para que ela perceba o seu valor no mundo e cresça fortalecida em quem ela realmente é. Professor Celso Antunes, eu tive o prazer de conhecê-lo, como eu já contei para vocês, e eu me sinto muito honrada em partilhar com vocês aqui esses saberes de forma rápida, mas já dei a indicação do livro porque eu acredito que pode colaborar muito com você que deseja ser um pai, uma mãe, um educador melhor para as nossas crianças, porque aqui na Cuidando de Gente nós acreditamos que é preciso cuidar das pessoas para transformar o mundo. Faz sentido para você? Então vamos juntos. Um beijo e até semana que vem. Tchau!